Hoje eu tava pensando sobre o dinheiro. E quanto mais eu penso nisso, mais estranho tudo parece. Porque dinheiro, no fundo, só tem valor porque todo mundo concordou que tem. É literalmente um pedaço de papel, ou números em uma tela. E mesmo assim, esse negócio inventado pelos seres humanos controla praticamente toda a vida. Controla onde você mora, o que você come, quanto descanso você tem. Se tu vive com tranquilidade ou em desespero constante. E isso é muito louco quando você realmente para pra pensar. Porque não existe nada naturalmente valioso em uma nota de dinheiro. Ela só funciona porque bilhões de pessoas acreditam nela ao mesmo tempo. É quase uma fé coletiva. E talvez por isso o sistema econômico pareça tão abstrato às vezes. Porque a gente aceita coisas completamente absurdas como se fossem normais. Tipo, existe comida suficiente no mundo e ainda existe fome. Isso nunca fez sentido pra mim. Comida deveria ser uma das únicas coisas intocáveis, porque sem comida ninguém vive. Mas mesmo algo essencial para a existência humana virou produto, virou mercado, uma oportunidade de lucro. E talvez uma das coisas mais estranhas da história seja perceber que em vários momentos alimentos foram destruídos de propósito, enquanto pessoas passavam fome. Isso realmente aconteceu. Durante a crise de 1929, o Brasil produzia café demais. O preço começou a cair porque existia excesso de oferta. E aí veio uma decisão absurda. Entre 1931 e 1944, o governo brasileiro destruiu cerca de 78 milhões de sacas de café para reduzir a quantidade circulando no mercado e aumentar o preço. 78 milhões de sacas. Tem relato de café sendo queimado, jogado no mar, destruído em portos e fazendas. E toda vez que eu penso nisso, minha cabeça meio que dá uma travada, porque é estranho perceber que dentro da lógica econômica, às vezes vale mais a pena destruir uma comida do que deixar ela abundante. Olha o nível disso. Tem alguma coisa muito errada em um sistema onde escassez artificial pode ser mais lucrativa do que alimentar as pessoas. E talvez o mais assustador seja que isso ainda acontece de formas diferentes até hoje, porque no fim o preço de muitas coisas não é definido pelo quanto elas são necessárias, mas pelo quanto conseguem lucrar. E aí eu comecei a pensar em riqueza. Riqueza de verdade, sabe? Não ganhar bem, mas riqueza em um nível absurdo, sobre os bilionários. Porque eu acho que o cérebro humano não entende o significado de 1 bilhão. A palavra perdeu completamente o peso. Mas 1 bilhão não é só muito dinheiro. É uma quantidade quase impossível de imaginar. Se a gente fizer uma analogia com o tempo, 1 milhão de segundos dá cerca de 11 dias. Agora, 1 bilhão de segundos daria mais de 30 anos. Essa comparação sozinha já parece quebrar a cabeça. E aí eu fiz uma conta simples. Se uma pessoa ganhasse 10 mil reais por mês, um salário que já é muito, muito acima da realidade da maioria dos brasileiros, quanto tempo ela precisaria viver para acumular 1 bilhão de reais? Sem gastar absolutamente nada, nada, nem comida, nem aluguel, nem lazer, só acumulando dinheiro. E a resposta é mais de 8 mil anos. 8 mil anos. Uma pessoa teria que trabalhar desde antes das pirâmides do Egito até hoje, sem gastar um centavo para chegar em 1 bilhão. E mesmo assim existem pessoas com dezenas, centenas de bilhões. É tão distante da realidade normal que até parece outro planeta. Enquanto isso, existe gente trabalhando o mês inteiro e ainda sem saber se vai conseguir pagar tudo. Tem gente escolhendo qual conta atrasar, gente dormindo preocupada porque acabou o gás. Tem gente vivendo em ansiedade constante simplesmente porque existir custa muito caro. E eu acho muito estranho como a desigualdade ficou normalizada. A gente olha a notícia falando fulano aumentou a fortuna em 20 bilhões e segue o dia normalmente, como se isso fosse só um número. Mas às vezes eu penso que ninguém deveria conseguir acumular tanto, enquanto existe gente sem o básico. Porque depois de certo ponto, dinheiro deixa de ser sobre conforto, vira concentração de poder. Poder sobre política, sobre mercado, sobre vidas. E talvez o mais bizarro seja perceber que tudo isso existe porque coletivamente a gente decidiu acreditar nesse sistema. Uma crença compartilhada em pedaços de papel, números e valor imaginário.
E eu não tô dizendo que dinheiro não importa, importa muito. Quem já passou aperto sabe disso. Dinheiro compra tempo, compra descanso, compra segurança. O problema talvez seja quando ele começa a valer mais do que as próprias pessoas. Quando o lucro vale mais do que comida. Quando o mercado vale mais do que dignidade. Quando destruir alimento pode ser economicamente inteligente. Porque parece que alguma coisa se perdeu no caminho. E talvez o mais triste seja perceber que muita gente passa a vida inteira sem realmente viver. Só sobrevivendo. Só tentando alcançar o próximo mês. Enquanto outras pessoas possuem tanto excesso que jamais conseguiriam gastar tudo em 10 vidas. E mesmo vendo tudo isso, o mundo continua funcionando normalmente. Ou pelo menos fingindo funcionar. Talvez porque o ser humano tem uma capacidade assustadora de se acostumar com absurdos. Até o ponto em que eles parecem naturais. Mas sinceramente, eu não acho normal existir fome em um planeta onde existem bilionários. Não acho normal comida ser destruída para aumentar preço. E não acho normal que a vida inteira de alguém possa ser resumida a trabalhar até o limite só para continuar existindo. Mas talvez o mais estranho de tudo seja isso. Amanhã, todo mundo vai acordar e continuar vivendo como se nada disso fosse profundamente absurdo.